71 milhões. O último censo do IBGE, agora em 2022, trouxe 203 milhões de pessoas no Brasil. E 71 milhões, 72 milhões dessas pessoas estão endividadas. É aqui que não vai dar para vocês verem, mas temos aqui a parte rosa, se refere ao ano atual, e a pretinha ao ano anterior. Assim fica mais fácil a gente entender, certo? Qual a parte está maior ali, a rosa ou a pretinha? A rosa desse ano. Significa que as pessoas estão devendo mais ou devendo menos que o ano passado? Mais. Exatamente. As pessoas estão devendo mais. E aqui, mês de setembro e outubro deste ano. Estamos em dezembro, né? Mês de setembro e outubro são os meses mais próximos ali do fechamento. Já estava pronto. Novembro ainda não está. Logo em seguida nós temos essa parte rosa aqui, grandona, que é a parte maior. Você consegue ver que ela é bem maior, né? Exatamente envolvendo as dívidas com cartão de crédito. Eu não sei se é a realidade aqui de alguém, mas assim, da maioria das pessoas que estão endividadas, a maioria é com utilidades públicas, luz, água, telefone, internet e também com cartão de crédito. Em seguida a gente tem ali com as financeiras e por último com o varejo. A questão é que nós, de fato, estamos vendo uma população cada vez mais endividada. E a população ela se endivida com as contas básicas. As pessoas pensam, mas conta básica, que a pessoa está desempregada. O problema principal ele se encontra, não, aqui, ó, no setor bancário, principalmente com o cartão de crédito. E um dos vídeos que as pessoas mais entram em contato comigo no meu canal é justamente sobre como quitar a dívida com o cartão de crédito. Porque muitas pessoas que estão endividadas, desesperadas, pagando dívida com o cartão de crédito. E uma coisa que é uma absurda, porque os juros sobre o cartão de crédito são astronômicos. Quando você começa a dever o cartão de crédito, você entra num poço, que eu costumo dizer que é um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais vai ter que continuar cavando, nunca vai chegar ao fundo. Então tem uma solução mais prática para acabar com isso, assim como outras dívidas também. Aqui uma curiosidade. Homens e mulheres. Quem deve mais? Homem ou mulher? O que vocês acham? Quem acha que é o homem que deve mais? Quem acha que é a mulher que deve mais? Olha as mulheres. Os homens estão perdendo essa corrida aí. Um pontinho percentual, 50 a 49. As mulheres, elas ganham essa corrida aí porque dizem que as mulheres gastam mais porque elas gastam o cartão de crédito dos maridos, né? Agora vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Vocês conseguem perceber a faixa etária dos devedores. Até 25 anos, como esse jovem aqui, não tem praticamente dívida nenhuma. Depois dos 60 também, o percentual é baixo. Porém, dos 25, como você está vendo ali, aos 59 anos, é onde se encontra a principal fonte de dívidas. É justamente onde a população está economicamente ativa, onde as pessoas começam a comprar, começam a dever. E aí entra num círculo sem fim. E as dívidas, de fato, elas são uma realidade, não podemos negar isso. E elas fazem parte, infelizmente, do dia a dia de muitas pessoas. E principalmente, acabam afastando a pessoa de Deus. Tem pessoas que pensam, mas o endividado se aproxima de Deus. Vou falar por experiência própria. A gente, quando começa a dever, a gente vai para o nosso devocional e fica desesperado diante de Deus. Se você gasta ali 30 minutos com o seu devocional, 25, 26 minutos ali, é só falando de dívidas. Dívidas, dívidas, dívidas. Senhor, me ajuda, me abençoa. Senhor, eu quero quitar isso. Senhor, me abençoa a comprar isso, me abençoa a comprar aquilo outro. E as dívidas tiram o sono da pessoa também. Você já viu pessoas que vão deitar, bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar nas dívidas. Começa a pensar, vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou pagar aquilo outro. E fica desesperado. A dívida toma conta. A dívida gera ansiedade. A pessoa fica ansiosa demais, porque as contas estão chegando, começam a se acumular e aí não vê saída. As dívidas também causam depressão, fazem muito mal à vida das pessoas. O primeiro texto é esse: muitas famílias são pobres porque gastam dinheiro logo que recebem. O que isso significa? Falta de planejamento financeiro. Você não tem um orçamento, a pessoa não tem um orçamento familiar, então quando recebe dinheiro ela não sabe para onde vai o dinheiro. Ela paga uma conta, paga outra, quando vê acabou o dinheiro. O segundo texto diz o seguinte:
Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes mesmo que seja ganho, é o que está escrito ali? É um laço. As dívidas, elas são assim, um laço. Quando você gasta o dinheiro antes mesmo de ganhá-lo, é um laço. Mas como isso acontece? Como é que você consegue gastar o dinheiro antes mesmo de você ganhar? Vou dar um exemplo para vocês. Cartão de crédito. O cartão de crédito, quando você utiliza o cartão, você não precisa do dinheiro ali na hora, correto? Basta você comprar. Eu quero comprar esse microfone aqui. Custa quanto? R$ 500. Eu não tenho R$ 500, mas eu tenho um cartão de crédito com limite de R$ 600. Eu vou lá e passo no cartão de crédito, confiando que eu vou pagar. Parcela em 10 vezes 50, 10 sem juros, e eu confio que eu vou pagar naquele dia. Mesmo sem ter o dinheiro, eu confio. Passo ali, por isso que eu falo que cartão de crédito ele é como a fé, né? Certeza de coisas que esperam, convicção naquilo que você não vê. Se você passa o cartão de crédito e pela fé, você vai e compra o que você deseja. Agora, irmãos, o terceiro e último texto é onde eu quero me demorar com vocês. Aqui é um texto mais grave. Vocês devem considerar que uma pessoa não pode dirigir seus negócios de modo a incorrer em quê? Dívidas. Quando alguém se envolve em dívidas, eu sublinhei ali, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Olhem como isso é sério. Quando alguém incorre em seus negócios de modo a se envolver em dívidas, está caindo na rede de Satanás. Na rede de Satanás preparou para as almas. Por que Satanás preparou essa rede das dívidas para as almas? Justamente por causa daquilo que nós falamos anteriormente, daquele afastamento que as dívidas causam. Porque a pessoa se vê constantemente endividada, acha que Deus não está abençoando, começa a questionar a devolução dos dízimos, começa a questionar a devolução das ofertas, porque ela não se sente abençoada por Deus e está toda endividada, e questiona, questiona e não vê saída. Então ela começa a se afastar de Deus. Muitos evangélicos, inclusive, têm se afastado de Deus ou têm devolvido os dízimos na casa de Deus por medo. O primeiro vídeo que eu fiz no meu canal tem como título Deus não é miliciano. Por que esse título? Porque tem pessoas que devolvem o dízimo a Deus, na casa de Deus, por medo de Deus. É como se Deus tivesse seus anjos ali, se fossem seus cobradores, e mandasse os anjos nas igrejas cobrar o dízimo das pessoas. Se você não pagar o dízimo, vou mandar o devorador na sua casa, acabar com tudo que você tem. Então as pessoas ficam com medo de Deus quando devolvem o dízimo. E nem falam devolve, falam dá, né? Vou dar o dízimo. Já ouviu a pessoa falar vou dar o dízimo? Dízimo a gente não dá, dízimo a gente devolve, porque não pertence a nós. Se eu te dar esse passador de slides aqui, você vai devolver a mim porque não é seu, não pertence a você. Você vai me devolver. O dízimo é a mesma coisa. O dinheiro que nós ganhamos, que nós recebemos, não é nosso, é de Deus. Por isso nós devolvemos a parte dele. Então a pessoa devolve o dízimo por medo de Deus. Porque senão, se não devolver o dízimo, seria amaldiçoado. Tanto é verdade que eu estou falando para vocês, que a porcentagem de ofertas ela não acompanha nem de perto a porcentagem dos dízimos em todas as nossas igrejas. Isso não acontece na igreja adventista, não. Acontece nas igrejas cristãs de uma maneira geral. O dízimo as pessoas devolvem com uma facilidade tremenda, muitos por medo até. Criou-se uma crença do devorador. Por isso, Deus não é um miliciano que fica lá te cobrando que se você não pagar, ele vai lá devorar a sua casa. Não é isso, vai enviar o devorador. Quantas pessoas devolvem o dízimo por medo do devorador? E é por isso que faltam as ofertas nas igrejas. Então, o que o inimigo fez? As pessoas se envolverem de uma tal forma nas dívidas que elas não conseguem mais praticar a adoração. E é esse o resultado. As salvas com as ofertas ficam cada vez mais vazias, cada vez mais leves. Tem até uma técnica, aqui vocês não utilizam aqui, mas eu já vi igrejas utilizando a técnica da bandeja de prata, já viu? De prata é mal dizer, né? Não é prata, é aquele inox, aço inox. E a pessoa pega a bandeja e vai passando pela igreja, porque aí o irmão fica constrangido de depositar a moeda ali, né? Porque vai colocar a moeda pelo plaque. Aquele barulho aí. Vou colocar uma notinha,
que a notinha não faz barulho. Vou colocar uma notinha de 2, de 10, é mais tranquilo. Então aqui tem igrejas que utilizam essa técnica, acabam evitando de virem as moedas para as salvas e vem mais notas assim. Mas irmãos, isso se reflete, e é muito triste, porque não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho recursos, como vou levar recursos para Deus? Para a casa de Deus? Eu não tenho, como é que eu vou dar se eu não tenho? Como eu vou dar? Se eu chegar para você e falar, ó, faz um pix para mim de 10 mil. Se ele não tem 10 mil, se ele tem 10 mil sobrando, ok, eu faço para você. Mas se ele não tem 10 mil sobrando para fazer o pix, como é que ele vai fazer o pix para mim? Se ele não tem, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É como o Espírito Santo. Eu não posso transparecer Cristo para alguém se eu não tenho Cristo. Se eu não me relaciono com Cristo, como vou pregar o Evangelho? Vou falar, 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 as pessoas vão olhar para mim, vão ver a minha boca se mexendo, o som saindo, mas uma palavra qualquer, ela não impacta. Lembra quando Jesus falava? Certa vez os guardas foram mandados para prender Jesus e acabaram voltando dizendo o seguinte: jamais alguém falou como aquele homem. Lembram disso? Jesus falava diferente por causa da comunhão dele. Quando Pedro foi reconhecido por estar ali, ó, você é um deles. Lembra? Jesus preso ali. E aí, no meio da multidão, não sou eu não. Depois falaram, não, você fala como eles. Você fala diferente. Aí Pedro começou até falar palavrão, né? Como palavra de baixo calão, para que as pessoas pudessem, não, tá falando assim, não é cristão não. Para que ele pudesse fugir, se esquivar. Nós falamos diferente, andamos diferente. Irmãos, nós somos diferentes. Precisamos entender e aceitar essa diferença. Diferença que não faz diferença, não é diferença. Se você e eu não somos diferentes na vida de alguém, nós não somos diferentes na vida de ninguém. Só posso dar aquilo que eu tenho. Isso se reflete também na questão financeira. Isso começa lá na infância. Essas crenças que nós temos em relação ao dinheiro começam lá na infância. Geralmente a menina brinca com a boneca, brinca de casinha, não é assim? E o menino brinca de quê? De carrinho, né? Bola de gude, bola. O menino brinca com o carro e a menina brinca com a casinha, com a boneca. Quando a gente cresce, o menino quer comprar o quê? E a menina quer o quê? Uma casa. A menina quer uma casa. O menino quer um carro, isso é natural. E nós fomos ensinados na escola que para ganhar dinheiro precisamos nos formar na faculdade, conseguir um bom emprego, quem sabe até um funcionalismo público. E aí você vai ter estabilidade, segurança. E aí você pode construir sua casa, financiar um apartamento em 30 anos e vai pagando e você vai ter seu apartamento. Financia um carro em 60 meses, você vai ter seu carro. Continua pagando ali, tá, você construiu o seu sonho. E aí você tem um filho, dois, e aí você mora naquela casinha bonitinha, com o seu carrinho na garagem, sua filha, seu filho brincando de bola com você ali. Só que isso é muito perfeito na teoria. Na prática não é isso que ocorre. Pois as pessoas se endividam, e aí se um belo dia de repente lá a pessoa é mandada embora, aí bate o desespero, nós fomos ensinados a quê? Precisa trabalhar mais. E aí vem aquela corrida de ratos. Eu trabalho, ganho dinheiro, pago contas e aí fico sem dinheiro. Então eu preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro, pagar umas contas. Aí eu fico sem dinheiro, preciso trabalhar mais. E assim vai esse ciclo, essa corrida que não tem fim, corrida de ratos. Muitos ficam nessa corrida por 10, 20, 30, 40 anos, até se aposentarem e dependerem do seguro social, dependerem da ajuda de parentes. As estatísticas mostram isso, que a maioria dos aposentados voltam a trabalhar porque a renda não está suficiente para manter o seu padrão de vida. Muitos acabam dependendo de parentes também, mas porque desde criança eles são ensinados a viverem nesse sistema. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Se eu quero melhorar de vida, eu preciso de um emprego novo, preciso trabalhar mais, de repente. Duas perguntas que são muito cruéis. Uma é: você quer ficar rico? As pessoas geralmente, o que vocês acham? Dizem sim ou não? Sim, é isso mesmo. As pessoas falam que querem ficar ricas. E quando vem a segunda pergunta, que é cruel, as pessoas ficam sem resposta. Geralmente a resposta é a seguinte, quando as pessoas perguntam assim: quer ficar rico? Sim. O que é ficar rico para você? Sabe o que a pessoa costuma dizer quando quer ficar rico? Nessa hora elas voltam atrás e dizem assim: não, rico, rico, mesmo assim não, mas assim, eu quero ter uma vida confortável, viver assim, de repente, se eu quiser viajar um final de semana lá para a região dos lagos, poder ir.
ter um plano de saúde, uma escola legal para minhas crianças, viver na minha casa sem pagar aluguel, uma casa, meu carrinho. Geralmente é assim, começo a trabalhar diminutivo. Casinha, carrinho. Geralmente é assim. Então as pessoas costumam pensar, eu preciso ser uma classe média. Porque isso é vida de classe média, não é vida de rico. A vida de rico é quando a renda passiva ela é suficiente para aumentar o seu custo de vida e ainda sobra para que você aumente sua renda passiva e ela no mês que vem fique maior, semestre que vem fique maior, cada vez maior. E isso é riqueza. Custo de vida bancado por renda passiva. A renda passiva é aquela renda que vem para você sem que você esteja presente. Uma renda, eu vi isso quando tinha a sua idade. É uma renda que vem para você sem que você esteja presente. Você não precisa trabalhar para que ela venha até você. O exemplo mais claro disso é um aluguel. Por exemplo, quando você é dono de uma casa e você aluga essa casa. Você está aqui, está viajando e o aluguel pinga na sua conta todos os meses. Você não precisou trabalhar para aquilo ali. Aquilo ali veio para você. Isso é uma renda passiva. Quanto mais a sua renda passiva for aumentando, quanto mais ela for tomando conta de todos os passos, ela bancando seu custo de vida, digamos que você tem um custo de vida de aluguel, academia, minha esposa tem um salão de beleza que ela faz, enfim. A gente tem um custo de vida, internet, luz, telefone, a gente tem um custo de vida de R$ 3.000. Você tem uma renda passiva de R$ 4.000, a minha renda passiva, que vem para mim sem que eu estivesse presente, bancou meu custo de vida e ainda sobrou quanto? Sobrou R$ 1.000. Esses R$ 1.000 que sobraram, eu já tenho meu custo de vida todo bancado, imagina só. Seu custo de vida, pensa aí. Ó, se eu gasto aí para viver, eu preciso aí de uns R$ 5.000, ok. Imagine comigo. Se você tem um custo de vida de R$ 5.000 e você recebe R$ 6.000 de renda passiva, ou seja, você deitado, dormindo ou em pé, fazendo o que você quiser, essa renda veio para você R$ 6.000. Bancou seu custo de vida que era de 5 e ainda sobraram R$ 1.000. Renda passiva é importante e ela tira muitas preocupações. Primeira parte mais importante da renda passiva é quando ela consegue bancar pelo menos uma conta. Você vai experimentar isso quando sua conta, por exemplo, de sua menor conta. Minha menor conta hoje é a conta de celular. Eu pago R$ 53. Então, quando você tiver uma conta bancada por uma renda passiva, nossa, você se sente muito feliz. É muito legal, muito gostoso. Então, quando você vivencia isso, tudo fica diferente. Você já selecionou, separou todo o seu custo de vida e ainda sobrou uma renda passiva para você. Isso não é ensinado nas escolas. A gente não aprende na escola a criar uma renda passiva. A gente aprende a criar uma renda ativa. O que é uma renda ativa? Trabalhar pelo dinheiro. Só que você é limitado. Você tem tempo, tem uma quantidade de tempo que você pode vender. Quando você trabalha pela CLT, você vende, troca tempo por dinheiro. Eu trabalho 40 horas semanais, recebo X por mês, estou trocando meu tempo por dinheiro. Se eu quero mais dinheiro, eu faço um novo plantão ou troco de emprego. Tenho que trabalhar sempre mais para ganhar mais. E quando eu ganho mais, a falta de educação financeira me faz gastar mais. O historiador James Howell falou certa vez: um tolo e o seu dinheiro logo se separam. É a pura verdade. Quantos milionários nós vemos por aí que ganharam prêmios instantâneos na loteria, prêmios de TV, voltaram e ficaram piores do que quando ganharam o prêmio? Um tolo e seu dinheiro logo se separam. Por isso a importância da educação financeira que nós não aprendemos nas escolas. Mas ali eu coloquei um exemplo de mudança. Nós sabemos que devemos mudar, só que a mudança gera desconforto. Precisamos deixar alguma coisa de lado. Quem já se mudou aqui? Acho que todo mundo, né? Já se mudou para algum lugar? A gente leva tudo quando vai se mudar? Tem coisa que a gente deixa, né? Por mais que a gente pense, isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui vai. Não tem um negocinho que a gente deixa para trás? Então, nós precisamos de uma mudança em nossa vida. Precisamos deixar velhos hábitos de lado. Um deles é não estudar sobre finanças. A nossa igreja tem, há um tempo, falado bastante sobre isso. A área de mordomia da associação tem trabalhado bastante com isso. Nós temos trabalhado com literaturas, temos trabalhado com congressos, temos trabalhado com palestras para educar os membros na parte financeira. Porque quando você tem, você consegue doar, mas quando você não tem, você não consegue doar nada. E a igreja acaba não crescendo. Quando nós começamos a andar com Deus, tem coisas que a gente gosta e que Deus não gosta. Tem coisas que Deus gosta e que a gente não gosta, mas nós precisamos abrir mão e não Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então vamos falar sobre o método ORT.
Esse método, que é desenvolvido especialmente para as igrejas, diz o seguinte: oração, recursos e trabalho. E como eu vou falar isso? Através da Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? Me acompanhe aí, por gentileza. Êxodo 34, 29. Vamos analisar como este método de oração, recurso e trabalho é baseado na Bíblia e é extremamente importante e imprescindível e inequivocadamente necessário ser implantado em nossas igrejas. Êxodo 34, a partir do verso 29, diz o seguinte: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então o primeiro ponto é esse, irmãos. ORT, oração. Não podemos iniciar nenhuma mudança em nossa vida espiritual sem oração. A oração ela vem em primeiro lugar. Se você, se nós não orarmos verdadeiramente a Deus, não buscarmos o Espírito Santo como prioridade de nossa vida, como primeiro do nosso dia a dia, nós não chegaremos a lugar nenhum. Não adianta nada, nenhum trabalho que a igreja vai fazer, se ela não se envolver primeiramente em oração. Moisés estava envolvido em oração. Quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia. O nosso rosto, irmãos, precisa resplandecer com a glória de Deus. Mas esse nosso rosto só vai resplandecer, nosso semblante só vai irradiar a luz da presença divina se nós de fato estivermos na presença divina. Do contrário, nós não podemos fazer isso. Agora o segundo ponto, irmãos. Capítulo 35, a partir do verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. E ele continua fazendo a lista das coisas que as pessoas deveriam trazer por oferta para a construção do tabernáculo. Irmãos, a segunda parte ali, recursos. Oração em primeiro. Segundo, recursos. Precisamos levar os recursos para a casa de Deus, para a obra do Senhor. De fato, se concretizar, precisamos, através dos recursos que o Senhor nos dá, proclamar o reino de Deus aqui na terra. Nossa prioridade como cristãos é diferente das prioridades do mundo. O mundo ele quer o seguinte: uma casa gigante, uma mansão, um iate, um jatinho. Viajar pelo mundo todo, é isso que o mundo prega. Você vai viver comendo o que você quer, na hora que você quiser, em que lugar do mundo você quiser. É isso que o mundo prega. Mas de que adianta você ter tudo isso, como foi o tema da nossa lição, se o principal você deixa de lado? Por isso, nós cristãos, a nossa prioridade é buscar o Senhor em primeiro. Podemos ter tudo isso, mas esse não é o nosso foco. Nossa prioridade, nosso foco é a proclamação do reino de Deus na terra. Precisamos mudar, ser diferentes, entender que nós somos diferentes. Então, o segundo ponto ali, o primeiro é oração, o segundo é recursos, e o terceiro ponto qual é? Trabalho. Mas olha que interessante aí no capítulo 36, a partir do verso 5. E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. A primeira, talvez única vez que você vê acontecendo na Bíblia: pare de trazer ofertas. O povo estava trazendo ofertas demais. Olha isso. Já pensou?
aqui na igreja, você lançar uma campanha para a gente construir alguma coisa aqui na igreja. Os irmãos começam a trazer oferta e você, tá bom, não, para, já tem oferta demais, já está sobrando. Olha, o custo aqui para fazer tal coisa na igreja ficou em 70 mil reais. Irmãos, já estamos em 100 mil, pare de trazer ofertas. Pare de trazer ofertas. Isso aconteceu por quê? Consagração, envolvendo recursos. E até o capítulo 40, você pode acompanhar os 4 próximos capítulos aí, 37, 38, 39, 40, até o final de Êxodo. Você vê o povo trabalhando na construção do tabernáculo. Oração, recursos, trabalho. Mas esses recursos, irmãos, eles serviram para construir o templo. Porém, hoje, nós temos algo muito mais precioso. Me acompanhe, por gentileza, no capítulo 25, verso 40. Êxodo 25, verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quem está falando aí? 2 personagens nós temos aqui. Quem está falando aí? Quem? Deus. Falando para quem? Para Moisés. Deus falou, olha Moisés, faça de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. Então Moisés foi preparar o tabernáculo não na cabeça dele, mas segundo Deus mostrou para ele. Agora volta a página aí, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse santuário foi preparado através de oração, recursos e trabalho. Porém, esse santuário acabou. E agora? O que faremos? Vamos lá no Novo Testamento? Me acompanhe aí no livro de João. João, capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aqui nós temos o Pai e o Filho fazendo morada em quem? Em quem? Pode dizer. Fazendo morada em quem? Em nós. Mas está faltando aí no personagem, não tá? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha o terceiro personagem aí que estava faltando. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Irmãos, 1 Coríntios 6, 19. Nós, hoje, somos morada de Deus. Hoje, o tabernáculo do Senhor somos nós. A glória do Senhor se manifesta na minha e na sua vida. A oração, recursos e trabalho precisam estar aqui, em nós. Precisamos trabalhar, precisamos orar, precisamos aplicar os recursos na obra do Senhor. Porque nós somos santuário de Deus vivo. Nós hoje devemos resplandecer a glória de Deus. Abra sua Bíblia no último texto que eu quero compartilhar com vocês. Não posso deixar de compartilhar com vocês esse texto. Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, que maravilha! A glória do Senhor estará sobre mim e sobre você. Se nós nos consagrarmos ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, nossos dons, nossos talentos, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Nosso templo, nosso corpo, precisamos mudar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Nós acabamos de ver ali no Provai Verde, obrigado, irmã. O médico dando exemplo. Nosso tempo, talento, recursos, nossos tesouros, dons. Tempo, templo, talento, tesouro. Esses 4 T's da mordomia precisam ser reais em nossa vida. Nós precisamos dedicar nossos recursos à causa do Senhor. Precisamos dedicar nossos talentos à causa do Senhor. Precisamos dedicar nossa vida à proclamação do reino de Deus na terra. Só que falta uma dificuldade. É uma dificuldade para os irmãos administrar as suas finanças.
E como as finanças, como você viu, o endividamento é uma das redes de Satanás. Satanás tem aprisionado milhões de pessoas. Milhões de cristãos têm se envolvido cada vez mais com dívidas por causa de uma das ferramentas do capitalismo, que chama-se obsolescência. Nós achamos que o nosso telefone está ultrapassado, precisamos comprar um outro. Achamos que o nosso relógio está ultrapassado, precisamos comprar um outro. Achamos que o vestido precisa ser trocado porque já está velho, que o terno precisa ser trocado. E compactua do status. Status é aquilo que você compra com dinheiro que você não tem, aquilo que você não precisa, para mostrar para a pessoa que você nem gosta, de repente, aquilo que você não é. Sabe, irmãos? Precisamos parar de querer viver de aparência. Precisamos parar de tentar sustentar um padrão de vida, um estilo de vida que vai além do nosso orçamento. Se eu ganho 7 mil, como é que eu vou viver com 8? Se eu ganho 3 mil, como é que eu vou viver com 4? Vivendo, gastando 4? Se eu ganho 10 mil, como é que eu vou viver gastando 11? E como isso acontece, irmãos? Como isso acontece? Você sabia que uma das classes mais endividadas é a classe dos médicos? Médicos ganham facilmente 20, 30, 40 mil por mês, só que eles gastam mais do que eles ganham. Irmãos, nós precisamos viver abaixo do nosso custo de vida. Isso é difícil. As mudanças são drásticas, dói no meu bolso. Eu vou daqui ali, vou de Uber. 10 reais, 5 reais de ônibus, a mesma coisa. Já viu essas contas? E 20 reais? E onde eu vou dar 5? Mesma coisa. Eu vou de Uber. Então a gente tem que ter esse cuidado. Precisamos aprender sobre educação financeira. Precisamos aprender como colocar nossa família aos pés do Senhor. Isso só ocorre se de fato nós decidirmos pedir um milagre em nossa vida. Um milagre, irmãos, um milagre financeiro, um milagre espiritual. Mas um milagre financeiro não é assim: Senhor, me abençoe, quero ganhar 1 milhão, vou viver bem. Você pensa que se você ganhar 1 milhão você vai viver bem? Se você ganhar 1 milhão, você vai torrar esse 1 milhão rapidinho e vai ficar devendo muito mais do que você tinha antes de ganhar esse 1 milhão. Porque faltou educação financeira, lembra? James Howard, um tolo seu dinheiro, logo se separam. Sabe, irmãos, é doloroso o processo de mudança, porém ele é um processo necessário. E esse processo de mudança, onde nós conseguimos trazer recursos a ponto de chegar assim, para trazer recursos, já pensou que sonho seria? A igreja precisa de dinheiro? Precisa, não precisa? E de onde é que vem esse dinheiro? Cai do céu, por acaso? Não, esse dinheiro vem através de nós. É através de nós. Já pensou se a maior parte da igreja for ricamente abençoada financeiramente? Vivendo uma vida tranquila com relação às suas finanças? Ninguém aqui está endividado? Ter recursos de sobra para contribuir na casa de Deus? É isso que precisamos aprender. E isso está à nossa disposição. Eu preciso de um milagre na minha vida. Você precisa de um milagre na sua vida. Se nós não formos ao Senhor e pedirmos, Senhor, eu preciso de um milagre, nada acontece. Vou pedir para o jovem preparar o último hino aí, um milagre. Eu gostaria muito que vocês cantassem comigo, cantassem em espírito de oração, clamando ao Senhor um milagre na vida de vocês. Eu vou deixar esse hino, um milagre, na descrição desse vídeo também, para que você possa acompanhar este hino. Não vou colocar agora por causa dos direitos autorais, mas vai ficar na descrição aqui desse vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado essa mensagem que o Senhor trouxe para nós. E lembrem-se, nunca se esqueçam disso. Deus, Ele é o dono. Nós somos apenas mordomos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Vamos pedir a Deus milagre nas nossas vidas.